E no estúdio a gente continua falando sobre coronavírus, agora com o doutor Benedito Fonseca, ele que é médico infectologista. Obrigada, doutor, pela sua participação mais uma vez aqui. Obrigado. O doutor Benedito, ele participou ontem de uma reunião estadual com autoridades profissionais da saúde. Vai atualizar as informações para a gente. Tudo que foi discutido, o que muda, se tem algum protocolo que vai mudar a partir de agora ou não, né, doutor? E você aí de casa pode participar com a gente, fazer perguntas, aproveitar aqui a presença do doutor Benedito para fazer a sua dúvida, para fazer a sua pergunta, tirar a sua dúvida sobre o coronavírus. Doutor, o que de diferente nessa reunião você pode trazer para a gente em relação às medidas do coronavírus? Olha, uma das coisas que foi discutido foi que, normalmente, a gente, naquele paciente que era um caso suspeito, a gente recomendava que esse paciente ficasse em torno de 2 semanas, né? 14 dias afastado, isolado, né? O que a gente tem notado, né, com os pacientes que a gente não tem em Ribeirão Preto, mas lá em São Paulo, o que as pessoas têm notado, os médicos têm notado, é que esse período de incubação ele dura em torno de 5, no máximo 6 dias. Tá? Então, não precisa ficar internado, afastado, né, isolado, por 14 dias. Então, uma das recomendações que a gente trouxe é a diminuição desse tempo de isolamento para 10 dias. Então, de 14 para 10 dias, isso porque vocês já estão identificando que o tempo do vírus, do vírus no organismo, ele é menor do que... Na verdade, é o tempo que eu tenho contato com você e eu estou infectado e que demora para você ter a infecção, ter a doença. Então, isso é o que a gente chama de período de incubação. Então, ele está em torno de 5, 6 dias. Então, não precisa ficar 14 dias. Acho que 10 dias é o suficiente. Ok. Né? O pessoal na internet, como tem acontecido, está com muita dúvida. A gente vai começar aqui lendo a pergunta do Domingues. Por favor, um alerta para a população. O álcool vendido nos postos serve para ser usado para desinfetar utensílios, ambientes, casas e as mãos, porque muitos estão falando para usar o álcool por não encontrarem o tal do álcool gel, né, que é o que a gente sempre fala aqui, que desapareceu nas farmácias. Então, é muito importante a gente trazer isso, doutor, por conta da internet, o que é fato e o que é fake. Não, na verdade, o álcool não se deve usar o álcool o etanol da bomba de gasolina. Não perigoso, é perigoso, né? Agora, para desinfecção de ambiente, pode usar a água sanitária. Então, inclusive, pode até fazer um pouquinho da diluição da água sanitária e limpar o ambiente com a água sanitária. Obviamente, na mão, vai ficar o cheiro ruim, talvez não seja o ideal. O próprio sabão, doutor. Isso, é isso que eu ia colocar. Não tem o álcool gel, né? Usa água e sabão. E água e sabão por pelo menos aí uns 20 segundos, meio minuto, para você ter certeza que você conseguiu realmente tirar da sua mão o vírus que você pegou de ter tocado em algum lugar onde ele estava. Sim, vamos lavar as mãos do jeito tradicional, não vamos ficar inventando exatamente. moda, né? Não tem que ficar... possivelmente, se usar o álcool da bomba, vai só machucar a mão. Ok. Doutor, uma pergunta que tem se feito muito, a Bárbara está perguntando em relação às crianças, né? Até qual idade correm risco do coronavírus. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, né? As crianças, elas fazem parte de um grupo de risco, não fazem? Tem pesquisas que mostram isso ou não? Olha, porque nós não temos esse vírus, a gente não tinha esse vírus até há pouco tempo atrás, todo mundo pode pegar a doença. Sim. O que se tem visto é que as crianças, elas têm uma doença menos grave do que os adultos. Na verdade, é uma linha que vai subindo. Em criança, praticamente você não tem quase manifestação clínica, vai subindo, até que chega, isso estou dizendo em doenças graves, né? Acima de 80 anos é quando acontecem os casos de maior gravidade. Por isso que então, a gente crianças tem dito... podem ter sim, mas provavelmente vão ter uma doença mais leve. Por isso que a gente tem dito que nos idosos a situação é muito pior, isso, né? Exatamente. Mensagem do Thiago aqui, minha mãe é idosa, ela trabalha como cuidadora de outra idosa. Olha só essa situação. É recomendado, então, que ela não vá trabalhar? Não necessariamente, né? Se ela conseguir ir para lá e ela não tem nenhuma sintomatologia, a idosa com quem ela trabalha também não tem nenhuma sintomatologia que seja
compatível com a infecção pelo coronavírus, não há motivo, né, para você não ir trabalhar. Mas, de qualquer forma, é importante que as duas tenham uma diminuição do contato social. Isso, exatamente. Imagino que, se ela sendo cuidadora de uma outra idosa, ela basicamente fica em casa com a outra idosa. Então, esse contato social também é minimizado. Ok. A gente tem mais uma pergunta aqui da internet. A Luara, ela está perguntando o seguinte: ela está grávida, vai fazer o chá de bebê dia 11 de abril. Ela deve cancelar? Ela é de Brodowski. Então, duas questões. Primeiro, para as grávidas, se também qual é a possibilidade de contágio e esses eventos sociais que tenha essa aglomeração de pessoas. Deixa eu colocar uma coisa bem clara em termos. Contágio sempre existe a possibilidade. Ok. Tá? E por isso que, atrelando a segunda parte da pergunta, eu acho, do meu ponto de vista, se eu fosse ela, né, eu cancelaria a festa. Ok. Tá? Por quê? Porque imagino que o chá de bebê tenha várias pessoas, alguma dessas pessoas... Crianças, adultos e idosos, talvez, inclusive os avós. Alguma dessas pessoas pode ter o coronavírus e ele passar para as outras pessoas. Agora, o contágio é aquilo que eu falei para o bebê. Hoje, todos nós estamos em risco de ser contaminado pelo vírus, entende? É importante que todo mundo faça um sacrifício nesse momento. O mais importante é, vamos pelo menos nesse momento, aquilo que a gente pode fazer, vamos diminuir a aglomeração, entende? Para você minimizar a transmissão do vírus. Tarefa de casa, obrigação de todo mundo. E ainda hoje aqui no jornal a gente vai trazer mais dicas, uma reportagem especial para as grávidas, com todas as dicas para você que está grávida. E a gente mostrou ontem aqui um mapa de como o vírus se espalha muito rápido. São 3 simulações de como isso acontece. Então, primeiro aí é o vírus circulando e contaminando outras pessoas. Veja como o vírus circula muito rápido, né? A velocidade das bolinhas que estavam azuis se transformando vermelhas e depois todo mundo contaminado. Exatamente, porque esse vírus, como ele é transmitido de pessoa a pessoa, né? Aquela coisa, né? É por gotícula. Se a gente ficar nessa distância, provavelmente mais de 1 metro, possivelmente vai ser muito difícil de eu contaminar você. Mas, normalmente, a gente fica mais perto, né? A gente cumprimenta as pessoas mais perto. É o isso hábito facilita, do brasileiro também, exatamente. né? Isso facilita essa contaminação, né? Como está mostrando aqui pelas bolinhas, elas mudam de cor, mostrando que elas foram infectadas. E né? uma velocidade que chama muita atenção. É extremamente rápida. Esse vírus, uma das características dele é a velocidade de infecção. Ele é muito rápido em infectar uma pessoa infectada e infectar a outra. A gente tem até a diferença aí para mostrar para todo mundo. Vamos encher a tela com essa ilustração. Aí é quando a cidade, então, já toma uma medida e, então, esse vírus começa a reduzir a contaminação. Veja que diferença, né, doutor, na movimentação dos pontinhos. Isso é quando você realmente limita a circulação de pessoas, né, na cidade. Então, você vai ter menos pessoas para serem infectadas e, portanto, você diminui a circulação do vírus, né? Agora, doutora, vamos só aproveitar para colocar essa outra imagem, essa outra simulação. Aqui, essa barra aqui, ela significa o isolamento. E aí você vê uma clara diferença entre quem está desse lado e quem está do lado de lá, né? Não, e se você notar, né, aumentou aqui o tamanho da circulação. Então, quanto maior o isolamento, você obviamente vai ter uma possibilidade de infectar as pessoas, né, por exemplo, no domicílio, né? Mas desde que não se tomem a precaução. Na medida que você amplia, deixa as pessoas saírem, vai acontecer o que aconteceu lá no primeiro gráfico lá, né, no primeiro vídeo. Vai infectar todo mundo do mesmo jeito. Então, por isso que é importante fazer o isolamento e fazer o isolamento da maneira adequada, entende? Porque esse isolamento tem a ver também com o vírus em superfícies paradas, né, doutor? Não usar a mesma mesa, de repente o mesmo copo. Exatamente. Por exemplo, não significa, por exemplo, que na sua casa, se você estiver infectado, você não possa ter um contato social, né? Mas desde que você permaneça pelo menos 2 metros, né? Que o teu local seja mais ou menos delimitado, né? Que você não use todas as dependências da casa. Banheiro separado também seria uma boa? Banheiro separado, se possível.
O tempo todo, se possível, ficar com a máscara e trocar essa máscara aí depois de 1 ou 2 horas, porque no momento que ela fica molhada pela nossa respiração e se a pessoa estiver doente, ela vai ficar espirrando, isso molha e acaba. Então, mas aí joga essa máscara num local específico, entende? Para não haver a contaminação com as outras pessoas. Especialmente sobre a máscara, a gente já vai falar daqui a pouco. Vamos falar agora, até, doutor, para o senhor explicar em mais detalhes. Para a gente ver o que aconteceu, uma situação que está acontecendo aqui na cidade também em outras, né, Lu? É isso, doutor, não é preciso esse tipo de tensão, esse tipo de pânico nos postos em busca de máscaras. Isso só piora a situação. E, na verdade, a atitude, né, da Secretaria de Saúde ou dos funcionários da UBS do Quintino está absolutamente correta. A gente não tem que ficar usando máscara o tempo todo. Quem deve usar máscara, sim, é o paciente que está doente. Se ele não está no protocolo, ele não precisa. Se ele tivesse chegado lá, ele estivesse com febre, estivesse espirrando, dor no corpo... Falta de ar. A falta de ar acontece um pouquinho mais tarde. Mas digamos que ele também chegasse com falta de ar, né? Mas não precisaria ter a falta de ar. Se ele chegasse lá com febre, espirrando, tossindo, dor no corpo, ele sim, aí sim, o funcionário iria lá e daria uma máscara para ele. Porque é a mesma situação que a gente comentou do isolamento em casa. O paciente, ele, com a máscara, aquela máscara serve de anteparo. Então, ele não joga para o ambiente o vírus que pode contaminar outras pessoas. Agora, se eu não estou com nenhuma doença, eu não preciso usar máscara. Tá? E muito menos fazer confusão, né, muito doutor? menos fazer confusão, A gente tem mais mensagem aqui do pessoal de casa, mensagem do Lucas. Por quanto tempo, essa todo mundo quer saber, por quanto tempo vai durar essa pandemia? Existe uma previsão possível de fazer isso agora? É extremamente difícil a gente definir a duração de uma pandemia, né? A China ainda não acabou lá a epidemia, com todas as medidas drásticas que foram tomadas. Nós, né, vamos dizer, especialistas, a gente está esperando que isso dure em torno de 4 a 5 meses, né? Talvez um pouquinho mais, até o final do inverno nosso, né? Esse é o que a gente espera, né? Mas não tem como eu dizer para vocês quanto tempo durará essa epidemia. Só para dar um exemplo, a epidemia do primeiro SARS, né? Que foi, vamos dizer, o primo desse coronavírus que está circulando agora, ela chegou em 2002, em 2003 terminou e a gente nunca mais ouviu falar dele. Aí teve um outro primo dele, que é o MERS, que é lá no Oriente Médio, que chegou em 2012 e está acontecendo até hoje. Entendi. Entende? Então, não tem como a gente realmente prever quanto tempo essa pandemia vai durar. Relativo, a gente né? tem mais perguntas aqui, ó. RS Caquito. Ele está falando o seguinte: quem está gripado corre o risco de pegar coronavírus? A pessoa já está numa situação de debilidade, já está gripada, ela é mais suscetível? Se ela entrar em contato com uma pessoa que tem esse coronavírus, ela pode pegar. Mas não significa que a gripe em si, ela estando com gripe, ela é predisposta a pegar o coronavírus. Não. Para pegar o coronavírus, a gente precisa estar em contato muito próximo com alguém que foi infectado, né? Ok. Mais uma pergunta aqui, doutora, agora da Valesca. Uma dúvida: se eu moro em prédio e alguém espirrar no hall ou até o elevador chegar, mesmo me protegendo, por quanto tempo, então, esse vírus permanece vivo para a transmissão? Vamos pensar ali no elevador, né? As pessoas apertando o botão do mesmo andar, por exemplo. Por quanto tempo? Concentradas. Isso, também. Os estudos que tem com esse coronavírus, né? Está mostrando que ele pode durar algumas horas até 72 horas. Olha. Muito tempo. Então, esses são dados muito novos. Obviamente, é um estudo. Tem estudos com os outros coronavírus que dizem que eles podem ficar até 9 dias, né? Mas, com esse, pelo menos os estudos que estão saindo, estão mostrando até 72 horas. Mas, de qualquer forma, por isso que é importante, se você apertou o elevador lá para chamar, pega depois, usa um álcool gel, né? Lava a mão. Lava a mão, tá difícil de encontrar o álcool gel, mas se possível, né, compra e carrega o álcool gel o tempo todo com você. É isso aí. A gente tem mais uma. O Wagner
Os motoristas e cobradores não precisam usar máscaras para se proteger? De novo, a gente está voltando na máscara. Isso é para a gente ver, doutor, o quanto ainda as pessoas têm dúvida do comportamento do que fazer, né? Eu só vou dizer o seguinte, se o motorista e o cobrador usar máscara, eles não estão protegidos. Porque se alguém espirrar na direção deles, o vírus passa por aquele buraquinho da máscara que a gente não vê, né? Então, não adianta, sinceramente não adianta. O que adiantaria é, por exemplo, eu sou uma pessoa que estou infectada. Primeiro, eu não devo sair de casa. Se eu tenho uma necessidade muito grande de sair de casa, por exemplo, eu estou me sentindo muito mal, eu preciso ir numa unidade básica de saúde, se eu tiver uma máscara, aí eu coloco. Por quê? Para não... Exatamente, não contaminar o motorista nem o cobrador. Mas já está com sintoma, já está nessa situação. Mas aí já está com sintoma. É isso que a gente tem que realmente reforçar o tempo todo. Quem deve usar máscara é quem está doente, não quem não está doente. Quem não está doente não vai ser protegido por essa máscara. Perfeito. Doutor Benedito, muito obrigado mais uma vez por estar aqui no EPTV1, esclarecendo as dúvidas da população. As pessoas sabem que elas contam com a gente para se informar com informação séria, para uma forma da gente combater também as fake news. Doutor, é claro que a gente vai continuar conversando ao longo desses dias. A gente agradece demais a sua disponibilidade. Eu agradeço também o convite e gostaria de reforçar isso que você colocou. Quando for ver alguma notícia, é de uma fonte confiável. Não sai compartilhando em grupo de WhatsApp, essas coisas, de jeito nenhum. as fake news realmente só atrapalham, só traz pânico e isso só atrapalha a nossa vida. Tá bom? Obrigado. Até a próxima.